Oi, pessoal, aqui é a Daniela de novo com vocês. E eu separei alguns exercícios, poucos exercícios do capítulo 2, né, que são o Inherited Sites, que a Bebel falou que ia cair na prova também, e a parte gramatical daqueles connectors, né, do so, because, do if, e eu coloquei alguns Inherited Sites que a Bebel falou que a Miss Bell disse que iria cair na prova, para a gente praticar, ok? Este vídeo é um oferecimento do Bebel Kids, com o material do Bebel Kids, e bora estudar, vamos lá! Oi, pessoal, vamos começar então trabalhando com os Heritage Sites, que são os sites, os lugares, né, do mundo, que são as grandes maravilhas e grande arquitetura, natureza e papapá, as maravilhas do mundo, e é isso que a gente vai trabalhar. Então, o que a Bebel falou que ia acontecer? Ela falou que iria cair esses Heritage Sites, principalmente os Seven Wonders of the World, quer dizer, os 7 maravilhas do mundo, que foi condecorado, né, vamos dizer, foram escolhidos pela Unesco como as 7 maravilhas do mundo construídas pelos homens, né, vamos dizer assim. Então, vamos trabalhar aqui. Primeiro, nós temos Chichén Itzá, no México. Depois, nós temos Machu Picchu, no Peru. Depois nós temos Christ the Redeemer, no Brasil, né? O Cristo Redentor. Temos também como 7 maravilhas do mundo o Coliseu, na Itália. Temos Petra, na Jordânia. Temos o Taj Mahal, na Índia. E temos The Great Wall, que é a Grande Muralha da China, na China, obviamente. Vamos fazer um exercício que é o seguinte. Eu vou passar um áudio lendo sobre esse Heritage Site e você vai tentar adivinhar qual que é. Ok? Então, vamos lá. Is a 30 meters tall statue that is at the summit of Corcovado Mountain overlooking Rio de Janeiro, Brazil. The statue shows Jesus Christ with his arms spread out over the city. The arm span of the statue is 28 meters. The statue was completed in 1931. Bom, se você anotou que é The Christ the Redeemer, você acertou, ok? E aqui está escrito, o Cristo Redentor é uma estátua de 30 metros de altura que fica no cume do Morro Corcovado, com vista para o Rio de Janeiro, no Brasil. A estátua mostra Jesus Cristo com os braços abertos sobre a cidade. A envergadura da estátua é de 28 metros. A estátua foi concluída em 1931, ok? Bora para o próximo Heritage Site. Então, agora nós vamos ouvir o áudio e vocês vão pensar em qual que é. Vamos lá. Also known as the Flavian Amphitheater, was built between AD 70 and AD 80. It was used for gladiator fights, animal hunts and public executions. The floor could be flooded in order to stage sea battles. Although some of the Colosseum was destroyed in the Great Earthquake in 1349, it remains a popular tourist attraction. Bom, se você colocou que era o Coliseu, você acertou. O que diz aqui? Diz que o Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, foi construído entre 70 e 80 depois de Cristo. Foi usado para lutas de gladiadores, caça de animais e execuções públicas. O chão do Coliseu poderia ser inundado para encenar batalhas navais. Embora parte do Coliseu tenha sido destruída no grande terremoto de 1349,
ele continua sendo uma atração turística bem popular. Ok? Bora para o terceiro Heritage Site. E aí, gente, vamos ouvir o áudio que está aí e tentem adivinhar qual deles que é. Was a city built by the Maya people over 1,500 years ago. The city was an important political and economic center for the Maya people. The photograph shows the Temple of Kukulkan, sometimes known as El Castillo. It has 91 steps on each of its 4 sides. Added to the final step at the top of the temple, this totals 365 steps, one for each day of the year. Bom, se você acha que foi o Chichén Itzá, você acertou. Porque o Chichén Itzá, ele foi uma cidade construída pelo povo maia há mais de 1.500 anos. A cidade era um importante centro político e econômico para o povo maia. O templo de Kukulkan, às vezes conhecido como El Castillo, tem 91 degraus em cada um dos lados dessa pirâmide. Somados, os degraus, né, no final, lá no final do topo do templo, totalizam 365 degraus, que é um degrau para cada dia do ano. Então, eles tinham uma noção muito boa do calendário, pessoal. Tinha. Bora para o próximo Heritage Site. Ouve o áudio aí e tenta adivinhar qual Heritage Site que é esse aqui. Of China is the longest wall in the world. It was built by several different dynasties, ruling families, over several hundred years, starting in about 220 BC. The wall was built to defend areas from invasions and had watchtowers built on the highest places. Bom, se você colocou The Great Wall of China, você acertou. Por quê? A Grande Muralha da China é a maior muralha do mundo. Ela foi construída por várias dinastias diferentes, famílias que governavam na época. Ao longo de várias centenas de anos, começando em cerca de 220 a.C. A muralha foi construída para defender áreas de invasões e ter torres de vigília construídas em lugares bem altos. Ok? Então, vamos agora para mais um Heritage Site. Agora, vocês vão ler, ouvir o áudio dele e tentar adivinhar qual que é. Bora lá? As an ancient city carved into rock. It is thought that it was built over 2,000 years ago by a group of people called the Nabateans. However, not much is known about the Nabateans. An earthquake in AD 363 damaged the city and it eventually fell into disuse. The city ruins were rediscovered in 1812 by a Swiss explorer called Johann Burckhardt. Se você falou que é o Petra, você acertou. Por quê? Porque Petra é uma cidade antiga, esculpida na rocha. Imagina-se que foi construída há mais de 2.000 anos por um grupo de pessoas chamadas de nabateus. No entanto, não se sabe muito sobre esses nabateus. Um terremoto que aconteceu em 363 depois de Cristo danificou a cidade, acabou caindo, acabou desaparecendo. E aí as ruínas foram redescobertas em 1812 por um explorador suíço chamado de Johann Burckhardt. Ok? Bora agora para o próximo Heritage Site. Ouve o áudio aí e tenta adivinhar qual que ele é. Bora lá. Is the ruins of a city from the Incan Empire that was built in the 15th century. The ruins are in the Andes Mountains, over 2,000 meters above sea level. It is not certain why the city was first built. Gradually, over time, the city was abandoned. Se você colocou que é Machu Picchu, você acertou. Por quê? Machu Picchu é uma ruína de uma cidade do Império Inca, que foi construída no século XV.
As ruínas estão na Cordilheira dos Andes, a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Não se sabe o motivo pelo qual a cidade foi construída. Aos poucos, com o tempo, a cidade foi abandonada. Ok? Então, bora para o último Heritage Site, para vocês descobrirem. Leia aí, ouve o áudio e tenta adivinhar para mim. In 1632, Emperor Shah Jahan commissioned to be built to house the tomb of his wife, Mumtaz. In the morning sun, the white marble looks a shade of pink. During the evening, it looks the color of milk and looks golden at night when lit by the moon. Because the Taj Mahal commemorates Shah Jahan's love for Mumtaz, couples like to have their photographs taken with the building in the background. Se você colocou o que é Taj Mahal, você acertou. Por quê? Em 1632, o imperador Shah Jahan encomendou a construção do Taj Mahal para abrigar o túmulo da sua esposa Mumtaz. No sol da manhã, o mármore branco tem um tom cor-de-rosa. À noite, tem a cor do leite e fica dourado, né? Assim, quando a lua ilumina à noite, ele fica dourado. Como o Taj Mahal comemora o amor de Shah Jahan por Mumtaz, os casais gostam de tirar fotos com o prédio no fundo. Ok? Pessoal, uma matéria de gramática da lição 2, né, do capítulo 2, seriam os connectors, que são as conjunções, aquelas palavrinhas, aqueles elementos que unem as frases. E eles têm algumas funções. Então, o que são os connectors? São elementos usados para conectar, para ligar duas orações ou duas ideias. Gente, o segredo dos connectors é a tradução deles. Então, assim, vocês têm que, na hora de colocar na frase, traduz e vê se faz sentido. Esta é a maior dica que eu dou de connectors. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, olha. O and. O and é o i, é o nosso i. Ele conecta duas orações com uma ideia de adição ou soma de ações. Vamos ver um exemplo aqui, por exemplo. Eu tenho duas frases, ó. I visited Disney World, I visited Miami. Eu vou juntar essas duas frases usando o connector and. Então, ficaria assim. I visited Disney World and Miami. Então, quer dizer, não precisa de ficar aquela repetição da frase, não. Então, ela fica bem mais fácil de entender, né? Outro connector que a gente tem é o or, que é o ou, né? Ele conecta duas orações com uma ideia alternativa. Ele te dá uma alternativa. Exemplo. Do you prefer roller coasters? Do you prefer simulators? Eu tenho duas frases aqui. Agora eu tenho que juntar as duas usando o connector or. Aí ficaria assim. Do you prefer roller coasters or simulators? Entendeu? Outro connector que foi estudado na lição 2 é o if. O if é o se, que conecta duas orações com uma ideia de condição. Ele dá sempre uma condição. Um exemplo aqui, então, do connector if seria uma frase. Ele tinha dinheiro. Ele iria para Nova York. Vamos juntar as duas com if. Ó, if he had money, he would go to New York. Quer dizer, se ele tivesse dinheiro, ele teria ido para Nova York. Pode trocar também as frases. Ó, he would go to New York if he had money. Daria na mesma. Ok? Outro connector é o but, é o mas. Ele conecta duas orações com uma ideia contrária. Então, uma frase é uma ideia contrária da outra. Exemplo. He studied a lot for the test. Estudou muito para a prova. She didn't pass. Ela não passou. Vamos juntar as duas frases usando but.
She studied a lot for the test, but she didn't pass. Ela não passou, ok? Outro connector é o although. O although, ele também une duas orações com ideias contrárias, só que ele tem a tradução do embora. Então, muitas vezes, para você saber se você vai colocar o but, que é o mas, ou o although com o embora, aí vai depender do sentido da frase. O que encaixar o embora, aí vai ser esse daí. Por exemplo, I was having an ice cream. It was cold. Eu estava tomando sorvete, uma frase. Estava muito frio, outra frase. Juntando. I was having an ice cream, although it was very cold. Quer dizer, embora estivesse muito frio, né? Eu estava tomando sorvete. Outro connector é o because, que é o porquê, ou por causa de. Ele conecta duas orações, sendo que uma é a causa da outra, é a razão da outra. Exemplo. I bought a trip to Disney. Eu comprei uma viagem para Disney. Frase 1. Frase 2. It was very cheap. Ela foi muito barata. Juntando. I bought a trip to Disney because it was very cheap. Por quê? Por que que eu comprei? Qual foi a causa? Qual foi a razão de eu ter comprado? É porque ela era muito barata. Ok? Então, o segredo maior dos connectors é você conseguir traduzir a ideia lá na hora de colocar. Outro é o so. O so é o então. Ele junta duas frases também, sendo que uma é a consequência da outra. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Uma frase, it started to rain. Outra frase, I got an umbrella. It started to rain, so I got an umbrella. Então, começou a chover, então eu peguei uma sombrinha, ok? Beleza? Então, agora nós vamos fazer um exercício para a gente fixar esses connectors. Pessoal, no exercício aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o início de uma frase e vocês vão agora numerar qual que é a continuação dessas frases aqui com os respectivos connectors. Na hora da prova, a professora pode pedir também que vocês escrevam a continuação da frase aí de acordo com a sua imaginação, né? Mas vamos lá. It was sunny. Vou dar um tempo para vocês fazerem. Não vou falar a resposta agora, vou dar um tempo e aí a gente vai corrigir, ok? Bora pensar aí. Vamos lá. Bom, bora corrigir aí, ó. Number 1. It was sunny, but the weather was cold. Quer dizer, estava ensolarado, mas o tempo estava frio. Né? As duas ideias contrárias aí. No número 2, she arrived home, ela chegou em casa e ligou a TV. Olha aqui a continuação da frase aqui. No 3, o meu pai não foi trabalhar porque ele estava doente. O because é um connector, né? Que ele é de razão, ele dá a razão. Qual foi a razão que ele não foi trabalhar? Porque ele estava doente, beleza? No 4, let's go to the park or to the cinema. Vamos para o parque
ou para o cinema? Alternativa. O or é sempre a alternativa. O sim. A Ana não gosta de cozinhar, although she made a cooking class. Embora ela tenha feito um curso de culinária, ela não gosta de cozinhar. Então, duas ideias contrárias, although. No 6. Call me, me liga, if you have any problem. Se você tiver algum problema, você me liga. Então, se, a condição. Teve o problema? Me liga. Beleza? 7. The snow started falling. A neve começou a cair. So, então, né, por causa disso, nós decidimos fazer um boneco de neve. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Vou programar mais revisões e eu estou querendo fazer agora de forma presencial, porque aí eu vejo os meninos em movimento, estudando e trabalhando. Beleza? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.